Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das aulas aí do canal. Então, cara, nessa aula aqui, a playlist que eu tô colocando no canal tá ficando um pouco bagunçada e tal, mas eu ainda vou organizar isso aqui depois, vou colocar na descrição de cada uma delas o que foi que eu fiz e vou dar uma organizada nisso aqui, mas não se preocupa não que está sendo feito. Então, nessa aula eu queria passar de uma forma assim mais simplificada qual a função, né, da estrutura de decisão if, elif e o else. Ficou um pouquinho complicado, comecei de uma forma ali que, se eu fosse ministrar um curso básico de programação, eu não usaria aquela didática que eu usei na aula anterior. Então, if em inglês significa se, né? É uma estrutura que tem em toda a linguagem de programação, não só no Python, ela vai ter variantes aí em outras linguagens. Significa se, e o else, se não. Então, se ele vai ser usado para a gente fazer uma comparação ali de algum tipo de informação que vai ser imputado pelo usuário, nesse contexto que eu estou passando aqui. Nesse contexto, eu quero criar um scriptzinho que peça um número para o usuário. Então, nem vou colocar uma variável num, vou colocar uma incógnita x. E eu estou dizendo que essa variável x aqui, ela vai receber um número inteiro, né? Int. E esse número inteiro vai ser imputado pelo usuário. E eu quero que o usuário simplesmente digite um número qualquer, né? Vou colocar num aqui. Colocar as duas setinhas. Perfeito? Então, a parada é essa. Se eu der um Ctrl Enter, ele já dá um erro aqui, porque eu estou com uma estrutura if aqui embaixo e uma else sem estar usando, né? Aquela paradinha que eu te falei em aulas anteriores. Então, Ctrl Enter, agora ele foi, ó, num. Então, quero que o usuário digite um número qualquer. Esse número tem que ser de 1 até o 7, porque dependendo do número que esse usuário digitar, eu quero que esse programinha retorne o dia da semana. Tá entendendo? Então, se ele digitar o número 1, eu quero que seja domingo. Se ele digitar o número 2, segunda. E assim sucessivamente, até chegar no número 7. Que se esse usuário digitar o 7, eu quero que ele me retorne o sábado. Agora tem um lance. Se ele digitar um número que não... se esse usuário digitar um número aqui que não estiver, que não faça parte aí dessa sequência do 1 até o 7, eu quero que ele retorne uma frase com o nome erro. E eu quero fazer isso com a estrutura de decisão if e else. Vai dar para a gente fazer. E vai dar para a gente colocar isso num laço, que foi o que eu ensinei em aulas passadas. Então, aqui eu vou colocar o primeiro if, que ele vai ter x, que é a minha variável, né? Então, se x for igual, atributo de igual em Python é 2 sinais de igualdade, né? Se o x for igual ao número 1, 2 pontos. Quebro a linha, print. E aqui eu vou colocar, deixar em branco, né? Aliás, esse número aqui eu vou tirar também, vou deixar em branco porque ele vai mudar. Então, para ganhar tempo, eu vou copiar esse scriptzinho aqui. Deixa eu copiar esse aqui. Selecionando até o if, ó. Selecionei ali, ó. Copiei, Ctrl C. Estou quebrando a linha aqui. E estou colando. Ó. No caso aqui eu tenho dois ifs já. Segunda e terça, né? Aliás, domingo e segunda. Então, vou selecionar esse aqui também. Isso não é uma boa prática de programação. Estou fazendo isso aqui só para explicar as estruturas, né? Então, eu tenho quantos ifs aqui? Um para domingo, um para segunda, um para terça, um para quarta, mais um para quinta. Eu copiei, colei de novo aqui. E agora eu vou só substituir, né? Colocar os valores. Então, se esse x ele for igual a 1, eu quero que ele imprima dm, de domingo. Né? Se esse x ele for igual a 2,
eu quero que ele imprima série de segunda, para ganhar tempo, né? Se ele for igual a 3, eu quero que ele imprima de quarta. Se ele for igual a 4, eu quero que ele imprima quinta. Se ele for igual a 5, eu quero que ele imprima o sexta, né? E se ele for igual a 6, aliás, eu corri aqui, domingo, segunda, faltou a terça. Terça, daí quarta, daí aqui é quinta, e aqui vai ser a minha sexta. Agora tá certo. Tô subindo aqui o meu código para ficar mais legível para você. Então, se x for igual a 1, printa domingo. Se x for igual a 2, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Faltou só o sábado, não foi? Então, vou copiar só esse daqui. Só mais um. Copiei, Ctrl C. Colei, Ctrl V. E ele está indentado aqui. Eu vou dar um backspace para organizar. E tá aí. Não está dando para eu ver o código inteiro, né? Ele ficou longo. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Deixar ela normal. Para a gente enxergar tudo aqui. Então vamos lá. Vou dar um Ctrl Enter para disparar esse programa. Ele disparou certo aqui, ó. Tá perguntando qual é o número. Eu vou escrever, vou digitar o número 3. 3. Estou dando Enter. Ele me retorna terça. Aqui, ó. Eu digitei 3, ele saiu, né? Se foi igual a 1, não. Então, se foi igual a 2, não. Se x foi igual a 3, foi. Ele imprimiu 3. Aí ele saiu aqui perguntando, procurando, né? O 4, 5, 6 e o 6 de novo aqui, que eu era para ter colocado 7. E eu não coloquei else, por isso que não tem erro ali, né? Então, se eu der um Ctrl T aqui para e eu digitar um número aleatório aí, um número grande, por exemplo, e der um Enter, ele simplesmente vai finalizar o programa. Ele não vai dar uma mensagem de erro como eu quero. Então eu quero que se nenhum desses ifs aqui chegarem a um consenso, forem estabelecidos, sei lá, se não, que é o else, né? Tá, tô com caixa alta ativado aqui. Else se não. 2 pontos, quebra a linha, print. E eu quero que ele escreva erro, né? Então, ao executar esse programa, se eu não digitar nenhum número desses aqui, de 1 a 7, tem que ser disparado aqui na tela a mensagem de erro. E eu vou fazer esse teste agora. Cliquei em Run, estou digitando o 7, por exemplo. 7. Ele tem que me escrever sexta-feira. Aliás, sábado. Eu não tinha corrigido isso aqui. De sábado. Né? Então, estou dando um Enter aqui no lado direito. Ele digitou sexta. Que foi estabelecido como eu posso dizer, o X. Foi estabelecido aqui, ele imprimiu o sábado e não deu o erro. Né? Agora eu vou Ctrl Enter de novo. Um clique aqui, Ctrl Enter. E dessa vez eu vou digitar um 12. E estou dando Enter. Ele me retorna erro. Teoricamente está funcionando, né? Agora a gente vai tentar imprimir de novo a terça-feira ou a segunda aqui. Mas com certeza vai dar um erro agora. Ó, eu disparei aqui o programa, né? Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ele dispara ali na direita. Eu vou colocar quarta-feira, número 4. Estou dando Enter. Aí percebe o que aconteceu ali. Ó. Ele imprime para mim a quarta. E ele imprime o erro também. Por que isso acontece? Isso acontece porque na quarta-feira aqui, ele fez aqui a comparação. Né? X é igual a 4? É. Aí ele printou quarta-feira. Aí ele continuou o programa. Ele veio para cá. X é igual a 5? Não. X é igual a 6? Não. X é igual a 7? Não. Se x não é igual a 7, se não, o else, escreva o erro. Então você percebe que
nesse esqueminha aqui, que eu estou usando só para exemplificar como se usa o if e o elif, nessas condições aqui, o else não ia funcionar. Eu teria, como são várias condições aqui, eu teria que depois do primeiro if, eu colocar um elif. Que o elif ele vai servir quando eu quiser fazer comparações múltiplas, várias comparações diferentes. Se não tivesse o else, do jeito que está aqui, ia rodar, ia funcionar. Mas como tem esse else, eu sou obrigado a colocar esse elif. Eu acredito que deu para entender. Então, eu vou, antes de eu ir aqui, colocar o E e o L, né, elif. Vou fazer isso nos outros aqui também. EL, 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 EL e EL. Beleza. Então agora ficou tudo arrumado aí, né? Tranquilo. Ctrl Enter. Disparou ali, estou colocando o número 5. Estou dando Enter. E ele me retorna quinta. Ctrl Enter de novo. Ele dispara. Vou digitar o número 78, que ele não é o número errado, né? Ele tem que me retornar um erro agora. E ele me retorna um erro. Perfeito? Está funcionando. Só que eu tenho que ficar dando Ctrl Enter para esse programa ser executado ali do lado, né? E eu quero que ele fique rodando dentro do loop, que nem eu ensinei em aulas anteriores, né? Então como é que eu faço isso? Usando um laço de repetição while. Então aqui em cima você digita o while, né? Espaço, coloco um true, esse laço vai ser sempre verdadeiro. Quebrei uma linha só para ficar organizado. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar tudo que está abaixo do laço while aqui, ó. Seleciono tudo, até o print do erro. Depois que tiver tudo selecionado, assim, bem organizado, você dá um tab, né? Aí você desloca essa linha de código para a direita. Eu desloquei uma vez, aí eu acho que corresponde a 2 espaços. Estou deslocando mais uma vez com tab, segunda vez. E agora, daqui ó, do erro até aqui ó, a variável x, eu tenho um script que está subordinado a esse laço while. Então, teoricamente é para esse programa aqui ficar sendo rodado automaticamente aqui no lado direito, sem parar. Então deixa eu rodar ele aqui, Ctrl Enter. Ele rodou ali na direita, né? Digita um número, vou digitar 6. Ele me retorna, é sexta-feira ali, sexta. Digita outro número, 1. Aí é domingo. Digita outro número, vou digitar 45. Ele me retorna um erro, outro número, 8. Ele retorna um erro, outro número, sei lá, 2. Ele me retorna a segunda e a parada está funcionando. Então, é assim que a gente utiliza, né, as estruturas de decisão. O if, o elif e o senão, que é o else, certo? Isso aqui seria um protótipo, mais ou menos isso, um scriptzinho que eu vou usar lá no ProDev numa primeira aula para ensinar essas estruturas aí em sala de aula, beleza? Era isso que eu queria ter passado com esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado da aula, né? Um grande abraço aí, fica com Deus e até a próxima aula.